Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Caio Alves. Eu queria dizer para você que estou trazendo mais alguns temas maravilhosos da Bíblia Sagrada. E hoje eu queria falar acerca de um tema que se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, do versículo 25 em diante, que diz assim: Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E aí, qual é a sua opinião acerca da vida de Geazi? Geazi morreu leproso? Será? Será que essa profecia ela foi conduzindo Geazi leproso até o dia de sua morte? Ou será que Geazi foi restaurado de sua lepra? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia Sagrada? O contexto em que isso acontece é um contexto de que um homem do exército, e a Bíblia vai dizer que ele era muito valoroso para o seu senhor, ou seja, Naamã, ele era do exército, um comandante do exército e de muita estima de seu senhor e da população lá de onde ele morava. E esse Naamã, ele era muito valoroso, era um homem muito conhecido, vencedor de muitas guerras. Só que a Bíblia vai dizer que, porém, ou seja, ele tinha um porém em sua vida. E o porém na vida de Naamã era uma enfermidade, uma lepra, que o afligia todos os dias que ele tirava a sua roupa, se trocava, se banhava. Eram momentos de muita tristeza e angústia para ele, porque ele olhava aquela situação e não aceitava. Como eu, um comandante do exército, um homem de muito valor diante do meu senhor e de toda a população, um homem muito conhecido, de muita estima. Então isso incomodava muito. E aí, a Bíblia vai dizer que Naamã, ele por algum momento, ele foi a uma guerra e trouxe cativo uma menina do povo hebreu. E ele estando em sua casa, e aquela menina convivendo com ele, ela percebe que Naamã era enfermo, que Naamã tinha lepra. E ela diz assim: Minha senhora, quem dera meu senhor estivesse na cidade onde está o profeta, porque ele certamente seria sarado, seria curado. Então isso desperta em Naamã um interesse, desperta em Naamã um desejo de ir até aquele local para ser curado. Então, só que Naamã, ele tinha um costume de, quando você vai consultar um profeta, um adivinho, automaticamente se levava um presente, né? Se levava alguns presentes, algumas coisas ali para presentear o profeta, né? Nós vemos isso no caso de Saul. Quando Saul foi buscar jumentas, que teve um encontro com o profeta Samuel, nós vemos que Saul se preocupa em levar alguma coisa para Samuel. Então era um costume da época, né? Levar um presente para o profeta. Então Naamã, ele ali ajunta os seus presentes e leva. E quando ele chega na cidade, né, e tem toda aquela situação, Eliseu não o recebe, Eliseu manda o Geazi receber Naamã e dá a ordem para Naamã. E aí Naamã fez tudo, tal, foi curado, recebeu o seu milagre. E ao receber o seu milagre, ele foi presentear Eliseu. Quando ele foi presentear Eliseu, Eliseu não aceitou os seus presentes.
E Eliseu, não aceitando os presentes de Naamã, Geazi ficou incomodado. E aí o texto vai dizer que na mente de Geazi ele questiona, olha, por que o meu senhor vai deixar esse Naamã embora, sendo que poderia receber os presentes? Aí entra em vigor a grande trama de Geazi. Ou seja, ele arquiteta na sua mente algo muito ardiloso, uma coisa muito bem arquitetada para poder pegar o presente de Naamã. E aí ele vai colocar em prática a sua trama. O que ele faz? Ele chama 2 moços e corre. A Bíblia vai dizer que ele corre atrás de Naamã. Quando ele alcança, chegando perto de Naamã, Naamã desce do carro preocupado e vai ao encontro dele. Olha, tá tudo bem? Né? Pergunta Naamã. E aí ele diz, vai tudo bem sim. Aí ele começa a contar uma mentira. A grande trama de Geazi, ela vai entrar em vigor aí. Que ele começa, olha meu senhor, veio 2 servos dos profetas pedirem ajuda tal para o meu senhor, e o meu senhor me pediu para vir aqui te pedir algo. E aí Naamã, pode falar o que você quer, né? O que o seu senhor pediu? Aí Geazi continua ainda com a sua mentira, e o problema do mentiroso é o seguinte, ele cria toda uma história e ele coloca pessoas dentro dessa história. Ele não se contenta em ser um mentiroso sozinho, ele coloca pessoas na sua trama, enredando através das suas mentiras e ali colocando culpa também naquelas pessoas, porque são coniventes com a mentira. Então o mentiroso ele é muito esperto, ele é muito astuto. Então Geazi, ele começa a mentir para Naamã. E Naamã cai, né, entre aspas, na mentira de Geazi. Naamã vai tomar, leva o que você me pediu, 1 talento de prata e as vestes, pode levar. E aí Naamã coloca em alguns sacos tal e dá para os 2 moços, né? Que seriam os supostos necessitados dessa benfeitoria de Naamã. Então quando Geazi faz isso, ele volta para casa. Quando ele volta, que chega na porta de sua casa, ele manda os homens embora, ou seja, vocês me ajudaram até aqui, a sua mentira compensou até aqui vai tudo bem. Agora eu peço que vocês vão embora e eu vou ficar com o lucro da mentira. Ou seja, ele usa os 2 servos para mentir e ainda fica com, né, o lucro da mentira sozinho. Só que o nosso Deus, ele é muito maravilhoso. Aí ele continua. E aí quando ele chega, ele guarda as coisas na casa, ele vai de encontro a Eliseu. Só que quando Geazi ele vai de encontro a Eliseu, ele tem uma oportunidade. Eliseu dá uma oportunidade para que ele se arrependesse e falasse a verdade. Só que Geazi, ele escolheu por bem continuar a sua mentira. Quando Eliseu pergunta, e aí Geazi, você estava onde? De onde vens? Aí Geazi fala, não, seu servo não foi a lugar algum. Aí Eliseu, como assim, Geazi? Eu fui com você em espírito, ou seja, o próprio Deus havia revelado para Eliseu o que Geazi foi fazer. E aí ele começa, e Eliseu, através disso, ele fica decepcionado com Geazi. Aí ele demonstra toda a sua insatisfação e decepção, e Geazi ouvindo aquilo, né? Sustentando a sua mentira. Aí Eliseu acaba de expor a sua decepção. Quando ele finaliza ali de expor a sua decepção, o que ele faz? Ele chega para Geazi e lança uma profecia, que está contida no versículo 27, que ele diz assim, ó: portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Olha só. Infelizmente, por causa da mentira, né, existem muitas pessoas assim, mentirosas. A mentira de Geazi fez com que ele lucrasse as benfeitorias da sua mentira. Mas, com isso também, ele colheu as consequências da sua mentira. Porque, como diz o ditado, toda mentira tem perna curta. Então, ele colhe as benfeitorias financeiras da mentira
e automaticamente também ele colhe as consequências da sua mentira. Aí Eliseu, lançando essa profecia sobre ele, diz: olha, a lepra pegará você e a sua descendência para sempre. Eu imagino a cabeça de Geazi nesse momento turbulento de sua vida, recebendo essa profecia, e ele meio preocupado, mas e pensando consigo talvez: mas a minha família não tem nada a ver, os meus filhos não fizeram nada, foi eu que menti, foi eu quem pequei, foi eu que... Mas não, no momento ele não se arrependeu, não confessou, não pediu perdão, ele apenas aceitou a profecia de Eliseu, e a Bíblia vai dizer que ele saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ou seja, do mesmo jeito que as benfeitorias da mentira, elas são automáticas, instantâneas, você na hora, às vezes também o castigo de Deus ele é instantâneo e na hora. Então, portanto, nós temos que tomar muito cuidado com a mentira, né? Então, mas isso é só uma questão para você refletir. Mas vamos lá. O leproso, segundo Levíticos, lá no livro de Levíticos, no capítulo 13, no verso 46 diz assim: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ou seja, ele herdou os bens materiais, ele herdou a consequência do seu pecado, que era a doença, a infecção da lepra, e com isso também ele herdou o isolamento social. Ou seja, ele tinha que ficar fora do arraial, sozinho, considerado imundo. Então, Geazi de forma nenhuma poderia comparecer diante autoridade ou pessoa alguma. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é bom. E eu vejo que Geazi reaparece na história no capítulo 8. No capítulo 8 de 2º livro dos Reis, do versículo 4 em diante, que diz assim: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Mas a profecia de Eliseu não era para que a praga, a lepra, fosse para sempre na vida de Geazi? Mas o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que, independente do pecado de Geazi ou de qualquer um de nós, o nosso Deus, ele é pronto a perdoar e restaurar a nossa vida. Portanto, eu acredito, segundo o texto da Bíblia que mostra Geazi no capítulo 8 depois, falando com o rei, e outra, Deus, ele é tão maravilhoso que quando você se arrepende de verdade, você busca o perdão de Deus, ele te coloca acima do que você era. Geazi, ele, perante a sociedade, ele poderia ser chamado de leproso. As pessoas, olha o leproso. Quem sabe quando ele estava indo para o isolamento social, né, para ficar isolado de toda a nação, quem sabe as pessoas gritavam: vai leproso, vai mentiroso, vai pecador. Quem sabe com você é dessa forma. Quem sabe muitas pessoas dizem para você: olha, você é um pecador, você não merece, você não é um servo de Deus verdadeiro, você é uma pessoa qualquer, você não pode achar que usava droga e agora que mudou de vida, que Deus te aceita. Não, mas eu digo uma coisa para você: Deus te aceita sim. Essas pessoas estão erradas, porque o seu pecado não é maior que o seu Deus. O seu Deus, ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Portanto, eu acredito piamente que Deus perdoou o pecado de Geazi, restaurou o seu corpo, restaurou a sua vida, restaurou a sua história. Porque por mais que diante das pessoas nós possamos perder os nossos títulos,
o nosso reconhecimento, as nossas credenciais, perante Deus nada muda. Porque Deus, ele não tem nenhuma sombra de variação. Então, diante de Deus, Geazi continuava sendo servo do homem de Deus. E quando a Bíblia vai dizer no capítulo 8 aqui, que eu pude ler, no versículo 4, que diz, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo... Ou seja, além dele ser e continuar tendo seu título diante de Deus de moço do homem de Deus, e me perdoe a redundância, ele estava diante de um rei. Ou seja, um leproso não poderia se apresentar diante ou perto de um rei. Então ele estava com o rei. Pelo texto, fica subentendido que ele tinha uma certa amizade com o rei. Porque o rei começa, olha Geazi, conta para mim o que Eliseu tem feito. Aí ele começa a contar, quando ele começa a contar, ele conta a história de que Eliseu trouxe de volta à vida o filho de uma viúva. Olha que coisa linda, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Quando ele vai contando toda essa história, que agora é uma verdade, olha só o que Deus faz com o ser humano. Deus pega um homem que mente, transforma a vida e transforma ele num homem de caráter que conta a verdade. E ele contando essa história para o rei, olha rei, Eliseu, ele restaurou a vida de um filho da viúva. E quando ele contava a história, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que quando ele contava a história, a mulher chegou diante do rei. Quando ela chega diante do rei, aí Geazi olha para ela e tem ali meio que uma lembrança na sua mente do seu rosto, da sua vida, da sua fisionomia. E aí Geazi diz, é essa aí, rei. Essa mulher que entrou agora. Essa é a mulher, a viúva que tinha um filho que o Eliseu restaurou a vida dele. E aí o rei fica pasmado assim e pergunta, é verdade? Aí a mulher diz, é verdade. Aí o rei pede para a mulher contar a sua história e o que ela queria diante dele. Aí ela começa a contar que Eliseu lhe deu uma profecia, olha, vai embora daqui, porque a fome virá. E aí suporta por tanto tempo lá e depois volte. E aí, nessa volta dessa mulher, aconteceu tudo o que o profeta disse para ela. E quando ela chegou diante do rei e pediu a sua posse, os seus bens, o rei disse, olha, não se faça só assim. Você receberá todos os seus bens. E ainda receberá os juros de tudo que se vendeu, que se lucrou na sua propriedade. Quer ver? No versículo 6, interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faça restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde os dias em que deixou a terra até agora. Olha que coisa linda. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso. Ele muda um homem que contava mentiras para um homem que conta a verdade. E restitui uma mulher, uma viúva, restitui tudo que ela tem e ainda faz com que o coração do ser humano, que seria o rei, se volte para devolver tudo que lucraram na terra dela. Olha que coisa linda. Portanto, meu irmão, o seu pecado não é maior que o seu Deus. O perdão de Deus está sobre nós. A graça de Deus, ela abunda sobre nós. Ela está sobre a nossa vida. Jesus, ele não veio condenar ninguém. Jesus não veio julgar ninguém. Jesus veio mostrar para você a sua graça, derramada naquela cruz. Aquele sangue vertido, aquela água que saiu de dentro dele. Sabe, aquelas feridas, tudo aquilo foi por nós, foi por amor, para perdão dos nossos pecados. Não deixe o mundo te acusar, não deixe as pessoas te acusarem. O seu Deus, ele é poderoso para transformar a sua vida, para mudar a sua mente e o seu coração. Portanto, se você fez como Geazi, se você já mentiu, se você já pecou, se arrependa e seja restaurado por Deus, seja transformado, seja curado pelo poder de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Na minha concepção, Geazi não morreu leproso. Ele foi transformado e restaurado por Deus.
Se você crê nisso, Ele fará com você também. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra maravilhosa. Senhor, aonde esta palavra chegar, aonde a sua mensagem chegar, Senhor, que essa vida seja transformada, que essas pessoas sejam transformadas pelo poder da sua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo abrace esse teu filho agora, abrace essa tua filha agora, Senhor, que pecou, que falhou, que errou o alvo, Senhor, mas que se arrependeu e se arrepende do seu pecado. Senhor, que a sua mão da graça, a sua mão poderosa, Senhor, que cura, que transforma e restaura, venha sobre esses seus filhos e faça resplandecer a glória do Evangelho, para a sua glória, para a sua exaltação. Creia, Deus, Ele tem o melhor para você, Ele tem uma restauração para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.